E aí, vamos lá? História geral agora. História geral, maravilha! Falar sobre as revoluções inglesas do século XVII e os processos de transformações da Europa do século XVIII, vamos assim dizer. Então, começando aqui com a Europa do século XVII e a Inglaterra. Nós temos aqui a Inglaterra, estabelecida como nação já, como uma das mais poderosas, se não a mais poderosa do período. Destaque para a rainha Elizabeth I, não é essa aqui, que essa semana ela completou, a rainha atual da Inglaterra, 94 anos, mas não é essa, eterna. Ela não se casou, não deixou herdeiras, ela era da dinastia Tudor, tornou a economia inglesa poderosa, a marinha maravilhosa, só que ela não deixou herdeiros. Então, o absolutismo inglês se fortaleceu. Ah, mas como assim esse absolutismo? Olha só, isso aqui é a cena de um filme chamado Elizabeth. Eu também comando o vento, senhor. Então um trechinho do filme Elizabeth, tem dois filmes, Elizabeth e Elizabeth a Época de Ouro, em que demonstra o poder dela. Esse absolutismo, que no século XVII vai ser agravado nas mãos de uma outra família que não é mais a dela, porque ela não deixou herdeiros, a dinastia Stuart. Os reis dessa dinastia iniciam um embate, um confronto, uma disputa com o parlamento. Inglaterra do século XVII, dinastia Stuart, absolutismo, enfrentamento com o parlamento. Tá? Então agora nós temos aqui os destaques. Que destaques? Destaques de absolutismo, Estado absolutista, o governo contra, né, o rei contra o parlamento, contra o parlamento, tá? Então essas disputas aí que o rei vai se estabelecer do jeito que achar melhor. A Inglaterra desse período, nós temos uma legião de pobres, de pessoas excluídas de suas terras, pois leis possibilitaram que os grandes proprietários de terras na Inglaterra desse período avançassem seus limites e adquirissem ainda mais poder, tá? Adquirissem ainda mais status, expulsando os pequenos proprietários de suas terras para poder ter uma criação maior de lã, de ovelhas aí, de carneiros aí para fornecer essa lã às futuras indústrias ou os primórdios dessas indústrias aí. Então nós temos a Inglaterra, uma horda, legiões de pobres caminhando pelo país, pelas estradas do país. Nós temos um parlamento batendo muito de frente com o rei absolutista. Então, tudo isso está em ebulição. Ah, mas por que é importante? Vai mudar os rumos políticos da Inglaterra esse momento, essas revoluções, dando bases para a Revolução Industrial. Então, nós temos aqui o parlamento batendo de frente. O rei fechava e abria o parlamento quando bem entendia. Eu quero entrar em guerra contra a Escócia, o parlamento não aceita, então eu fecho, abro e faço do jeito que eu quero. Então, o que faz? Um grupo do parlamento, os puritanos, membros do parlamento chamados de puritanos, eles seguiam a doutrina religiosa calvinista. Os calvinistas, nessa época, na Inglaterra, eram chamados de puritanos. Eles, liderados por um homem chamado Oliver Cromwell, mas ele era muito cruel, né? Oliver Cromwell conduzia os representantes do parlamento, os puritanos, os seguidores do calvinismo, até destituírem, pressionarem, enfrentarem as forças do rei, tá? As forças do rei e o retiraram do poder. Então, Revolução Puritana é a primeira aí das revoluções inglesas do século XVII, comandadas por calvinistas do parlamento, pelos puritanos, liderados por Oliver Cromwell, retiraram o rei, o julgaram e o executaram, tá? Então isso aqui, por que é importante?
para a gente ter a ideia do que foi esse momento. Executaram um rei absolutista. Essa é a grande transformação. Carlos I, da dinastia Stuart, teve seu pescoço cortado em praça pública, tá? Em praça pública, ele teve o pescoço cortado. Então aqui tá o julgamento dele, foi o julgamento, ele foi executado, e isso é inédito praticamente em toda a Europa, por isso de tão importante, que vai mudar os rumos. O absolutismo na Inglaterra está caminhando aí para o seu finalmente. Vai prevalecer o parlamento, tá? Nós temos aqui Oliver Cromwell assumiu. Quem criticava? Quem liderou aí? Oliver Cromwell. Ele não quer ser rei. Oliver Cromwell, ele não quer ser rei, ele estabelece uma república. Ele vira uma espécie de presidente. E o que acontece agora? O que ele faz no poder? Ele se torna um absolutista. Como assim? Ele combatiu o quê? O absolutismo. E o que ele fazia? Absolutista. Então, como a gente fala na história, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Então, Oliver Cromwell faz o quê? Ele assume o poder, fecha o parlamento. Mas quem colocou ele lá? O parlamento. E quem ele vai criticar aqui? O parlamento. Tá? Destaque: os atos de navegação. As mercadorias somente poderiam entrar em portos da Inglaterra e de suas colônias e se transportadas por navios ingleses ou por navios da origem do produto. O que ele quer com isso? Transformar a Inglaterra ainda mais e mais na grande potência da época. Tá? Oliver Cromwell, ele morreu, o poder acaba voltando para a dinastia Stuart. A dinastia Stuart volta ao poder agora com Carlos II e Jaime II, que também vão buscar as tendências absolutistas. Também querem as tendências absolutistas. Jaime II acha que vai ser absolutista, acha. Aí o parlamento falou assim, ó, lembra do Carlos I? Hein, Jaime? Lembra do Carlos I? Lembro. Então, a Revolução Gloriosa ou Revolução Sem Sangue. O rei Jaime II é destituído do poder, sem aí ser executado nada, ele é retirado e é chamado um príncipe holandês para o trono da Inglaterra, Guilherme de Orange. Ele era casado com Mary Stuart, herdeira também do trono inglês. Mas o Guilherme de Orange, ele assina um termo, olha, você vai assinar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, em que nós teremos agora uma monarquia parlamentarista, a limitação do poder do rei. Então, olha só, as revoluções inglesas, o que causaram? Transformações econômicas, fortalecimento da marinha e o mais importante, o fim do absolutismo, vamos assim dizer. Não que não vão ter tendências absolutistas, mas esse absolutismo em que eu comando o vento, Senhor, não vai haver mais, tá? Então aqui o Guilherme de Orange assinou uma monarquia parlamentarista que dura até hoje. Existe o rei. Para que serve o rei na Inglaterra? Para nada, para enfeite. Fica lá, tem algum status ali, mas quem manda? Primeiro-ministro, parlamento. Então isso vem do final do século XVII, com as revoluções inglesas. Nesse período, Thomas Hobbes, um pensador aí que defendia o absolutismo, ele defendia porque ele viu esse caos que vivia a Inglaterra. E ele dizia que só era possível um governo estabelecido, forte, centralizado, para evitar o caos, a erupção social. Então, Thomas Hobbes vivenciou tudo isso e, para evitar o caos social, ele vai lá e é necessário um governo forte, absolutista, tá? Segundo Thomas Hobbes. Então, a Revolução Gloriosa, resumido aqui, encerrou o absolutismo, retiraram o Jaime II e instalou uma monarquia parlamentarista limitando os poderes do rei. Aí nós temos aqui um dos pontos principais que vão acabar influenciando várias e várias movimentos, rebeliões, revoltas, revoluções no mundo a partir aí do século XVII, final do século XVII e XVIII, inclusive aqui no Brasil, o iluminismo.
Tá? O iluminismo vem com qual ideia? Razão. Uso ilimitado da razão. O iluminismo para iluminar as ideias. Combater a ignorância. Como assim? Um dos fundadores da empresa Apple, Steve Jobs, e ele descobriu que estava com câncer. Ele acabou abandonando durante um tempo a quimioterapia e passou a fazer uma dieta de frutas lá que ele achava que daria resultado para combater a sua doença. Isso é uma ignorância, né? Em pleno século XXI, a pessoa deixar de lado um tratamento científico para se curar por meio de uma fruta. Tá? Não tem. Isso é ignorância. Então, eles vêm aqui para combater a ignorância, raciocínio, ciência, contra os princípios da igreja, críticas ao antigo regime, mercantilismo na economia e absolutismo na política, e a palavra-chave, então, também, liberdade, liberalismo político e liberalismo econômico. Razão, ciência, combate à ignorância. Tá? Aqui. Alguns pensadores iluministas. René Descartes, tá? Para se chegar ao saber absoluto, é necessário duvidar, a dúvida metódica. Se duvido, penso. Se penso, logo existo. Tá? John Locke, ele é o pai, entre aspas, lógico aí, né, do liberalismo político, em que os governados têm o direito de retirar o governante que não respeitar os direitos inalienáveis dos indivíduos. Então, um acordo, um contrato entre governo e governados. John Locke, o pai do liberalismo político. Montesquieu, divisão do poder em três: legislativo, executivo e judiciário. O poder agora é dividido em três para evitar nas mãos centralizado. Então, cada poder é responsável por uma decisão. Diderot e D'Alembert, a organização da enciclopédia. Todo o conhecimento humano agora está em um livro de vários volumes. Voltaire, ele era contra toda e qualquer intolerância, esmagai a infâmia, defendia a liberdade de expressão. Se você quiser colocar nos dias de hoje, é bem complicado hoje. Eu tenho uma opinião. Tudo bem, você tem esse direito de se expor, de escrever em alguma rede social, mídia social que seja, mas nos limites da lei. Estão tolindo, estão acabando com o meu direito de opinar. Algumas situações são criminosas, então não é limitado do seu pensamento. O pensamento de algumas pessoas aí, alguns idiotas aí, né? Fogo nos racistas, por exemplo. Rousseau, o verdadeiro povo, o verdadeiro soberano, melhor dizendo, para Rousseau, quem mandava, quem era o soberano de uma nação era o povo. Então era o povo que conduz, não um rei, o soberano é o rei, não. É o povo, segundo Rousseau. Os iluministas também pensaram no campo econômico. E no campo político, nós temos o despotismo esclarecido. Reis, governantes, que ainda centralizavam o poder de certa forma, não convocavam eleições, por exemplo, não pediam opinião para diversos assuntos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, mas que se apoiavam nos princípios iluministas, como aí proclamar alguma lei, livre mercado, companhias de comércio e etc., que era muito base do iluminismo. Liberalismo econômico. Os fisiocratas pensavam o seguinte: deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminha por si mesmo. O governo não. No liberalismo econômico proposto agora pelos fisiocratas, o governo não intervém na economia. E os fisiocratas acreditavam que a riqueza de uma nação vem da natureza. Adam Smith vem no embalo de tudo isso e fala o seguinte: o governo não intervém na economia, a economia se autorregula e a riqueza de uma nação vem do trabalho. Adam Smith, riqueza de uma nação, trabalho. O nosso querido Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Muito peculiar ele aqui com o Brasil, tá?
mudanças muito significativas, em que, aqui no Brasil, o que ele faz? Expulsou os jesuítas daqui do Brasil. Significou o quê? Ensino é laico e não atrelado à religião. Ensino laico, tá? Então, o Marquês de Pombal é uma das figuras do despotismo esclarecido. Então, ele é até uma praça lá em Lisboa, tá? Bem bonita. E aqui uma questão da FUVEST, segunda fase, em que ela dá essa imagem aparece razoavelmente bem em vestibular, tá? Eles gostam dessa imagem dele aqui, do Marquês de Pombal. E aqui a pergunta: identifique e analise dois elementos representados na imagem relativos ao contexto sociopolítico de Portugal. Olha só, olha o fundo aqui. O que é isso? Isso, as grandes navegações, o Império Ultramarino Português, tá? E também o estabelecimento de leis, a criação de companhias de comércio, a não intervenção mais, ou não um absurdo muito grande de controle econômico aí pelo Estado. Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil adotada por Portugal nessa época. A mudança da capital, a expulsão dos jesuítas, o ensino laico, criação de companhias de comércio, tudo isso aqui estão relativas ao Brasil. Então, uma aulinha show, tá? Bem legal o tema. Espero aí que tenham gostado. Eu agradeço muito.